Então nós estamos precisando, como nunca antes, da revelação e viver com esses olhos abertos e ouvir o que Deus tem para nós. Então, que Deus nos abençoe, amém. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e brilhe a luz sobre nós, amém, e nos dê a graça de compreender, amém. O que Daniel fala naquele texto, Daniel 10, 12, diz: desde o dia do primeiro dia, no momento que tu aplicou o teu coração e tomou a decisão, aplicou o teu coração para compreender, ou seja, eu quero aprender e te humilhar. Você percebe? Desde esse dia que tu tomou a decisão no teu coração, eu quero conhecer a Deus, eu quero conhecer o que Deus tem, eu quero chegar perto e conhecer o Deus. Aí ele vai assim: eu vim. Por causa das tuas palavras, do que tu expressou a Deus, pelo desejo de estar diante dele, e tu falou a mim, eu vim em resposta às tuas palavras. Então, meus irmãos, é interessante que Deus responde às nossas orações, ao som da nossa oração, que sai de um coração rendido, amém, não soberbo. Deus detectou o aroma da oração e do coração de Daniel, ele falou coisas para Daniel, amém, que Daniel não tinha capacidade de segurar, amém. Ele disse que estava prostrado em terra. Ele falou coisas até hoje, até o futuro. Amém. É interessante a capacidade que o nosso espírito tem de conhecer, é o Espírito de Deus em nós, a capacidade de ver coisas sobrenaturais, como Deus enxerga. É uma bênção. O homem carnal vive na lógica, 1 mais 1 é 2 limitado. O homem espiritual enxerga coisas e diz assim, mas amém, é mais do que 2 mais 2, é Deus, amém. Onde ele diz, tudo é possível para Deus. Para o homem é impossível, mas para Deus, e nós precisamos treinar a nossa mente, treinar o nosso coração, treinar a nossa vida, sermos discípulos da presença de Deus ao ponto de operar e reagir no Espírito e não na carne. Amém. Amém? É um grande privilégio, meus irmãos, é um grande privilégio que nós temos de ter Deus conosco. E nós somos chamados para glorificar a Deus na terra com a nossa vida e desfrutar da presença dEle e do que Ele tem para nós aqui. Amém. Esse é o nosso chamado. Continua sendo a maior honra que um ser humano pode ter em toda a sua vida, de poder acessar o coração de Deus, ouvir a voz dEle e falar com Ele. Essa é a maior honra e o privilégio que um ser humano pode alcançar na terra. Não é diploma, não é trabalho, salário, não é família, não é nada. A maior honra, o maior privilégio é poder trabalhar a sua vida com esse privilégio que nós temos, de entrar no Santo dos Santos. Entrar no Santo dos Santos, meu irmão. Amém? Lembra? Só um homem podia entrar no Santo dos Santos. A nós nos foi dado o privilégio de entrar através do véu. Porque o que acontecia ali atrás do véu? Ali era o lugar mais santo da terra. Amém? Então imagina que o Deus santo, 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 santo Deus, Rei do universo, Senhor da glória, Criador do céu e da terra, santo, que ninguém podia olhar, que o ser humano, por causa do pecado corrompido, ele ia morrer. E aí Deus deu a oportunidade, criou
um mecanismo para que uma vez por ano alguém pudesse entrar no lugar mais santo, totalmente protegido. Amém? É que nem essa fortaleza totalmente protegida, um banco protegido. Você tem guardas na parte externa, você tem guardas na parte interna, você tem um código, você tem um cofre, você tem todos os níveis de proteção e segurança para você acessar o tesouro. E o formato e a lógica e a maneira como o tabernáculo foi criado é para nós termos essa ideia, que tem camadas de segurança e de critérios e regras para você acessar o lugar mais santo. É onde Deus está. E o que acontece ali? Por que você quer estar ali? Porque você fala com Ele e Ele fala com você sobre o que fazer nessa terra. Amém. Não tem nada mais importante. Amém. Do que ouvir o que Deus tem a dizer. Mais do que o que os livros têm a dizer, mais do que os teólogos têm a dizer, mais do que os inventores dessa terra têm a dizer, mais do que as universidades mais top têm a dizer, mais do que governantes têm. É ouvir o que Deus fala. Amém? Então esse é a grande bênção da nossa vida, e que nós precisamos montar. Por isso que Jesus diz, busca o reino em primeiro lugar. Busca o governo de Deus, busca a maneira como Deus opera. O resto, ele vem, ele se encaixa na nossa vida. Então, nós vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo. Êxodo 25. Eu queria ler uns textos e depois eu quero mostrar algumas fotos do tabernáculo também, para nos ajudar. Mas começar com Êxodo 25. É interessante como Deus, eu vi esse comentário, Deus levou 6 dias para construir e criar o universo inteiro. 6 dias. Ele levou 40 dias e 15 capítulos para explicar para Moisés qual seria o protocolo para ele se comunicar com o homem. Tem um capítulo, praticamente, a criação do universo em 6 dias, está registrado. 15 capítulos, onde Moisés ficou 40 dias no monte, recebendo as instruções, onde ele viu o modelo do tabernáculo no monte e trouxe para a terra no detalhe como é que tem que ser feito. Mas no detalhe. Tem uma razão porque cada detalhe estava ali. Então tinha cada utensílio, mas eu queria focar no versículo 22, que diz ali virei a ti. De cima do propiciatório, no meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Ali virei a ti. Então tem um lugar que Deus escolheu, para falar. E sem Ele, nós não sabemos o que fazer. Nós precisamos saber o que fazer a cada dia, que decisão tomar, amém? Que decisão tomar, que decisão não tomar, quando é hora de resistir a algo, é hora de deixar, é hora de fazer. Ou seja, se atentamente ouvires a minha voz, vocês vão ser abençoados. Então, a voz de Deus, é como se você tivesse o Deuteronômio 28, Levítico também repete esse Deuteronômio, e outros capítulos repete. A bênção de Deus é algo precioso.
Bênção no campo, bênção na terra, bênção no físico, bênção na vitória sobre os inimigos, família sendo gerada, reino de Deus. Amém. A bênção de Deus é um tesouro. E aí ele encerra todo esse tesouro na voz dele. Se você ouvir a minha voz e fizer exatamente o que eu digo, esse é a recompensa que vocês vão ter. Ou seja, se você for capaz de viver nessa terra sobre o meu comando e sobre as minhas instruções, sobre as minhas leis, vocês vão experimentar na terra o meu favor e a minha bênção. Então, todo esse tesouro é consequência, você não corre atrás disso, você não busca essas coisas, você não trabalha para isso, você recebe isso aí. Amém? Isso é uma bênção de quem honra a voz dele, de quem honra a palavra dele, de quem honra a Cristo, amém? O verbo de Deus, em resumo. Então, a bênção é consequência, é uma expressão de um coração que honra a Deus. Então, nós não corremos atrás, nós não exigimos, você não vai atrás daquilo tudo. Aquilo vai vir, virão sobre ti, amém? Virão sobre ti, vão vir sobre a tua vida. Você faz a tua parte, deixa Deus fazer a parte dele. Vão vir sobre ti, amém? Vão vir sobre a minha vida, sobre a minha casa, virão sobre, amém? Mas aí ele começa no primeiro versículo, se atentamente ouvires a minha voz, como se a voz de Deus é a chave para liberar na nossa vida a bênção de Deus, ok? Amém? Estamos bem até aqui? Só que a voz de Deus está no lugar mais santo possível do planeta que ninguém pode acessar. Amém? Essa é a maneira como Deus está chegando. Por quê? Então é interessante que antes de entrar o pecado no mundo, as pessoas, Deus visitava o jardim do Éden, amém? E conversava a cada dia com o homem. Amém? Estão aqui presentes? No Éden, eles tinham comunhão com Deus. Na viração do dia. Ouviam a voz dele, Deus instruía o que tinha que fazer. O pecado entrou, separação, você não tem mais acesso. Aí Deus, na sua graça, Ele quer restaurar a comunicação entre céu e terra. E aí, esse Deus santo lidando com um homem pecador. Você tem que criar um sistema, um mecanismo para proteger a voz, para quem quiser acessar, tem que seguir as condições, mas para proteger de ninguém achar que pode chegar perto de um Deus santo. Então, ali está, no Santo dos Santos, em resumo, no Santo dos Santos, no lugar mais santo da terra, é o segredo para uma vida abençoada, está ali guardado. Só que ninguém pode entrar ali. Amém. Ali virei a ti e falarei contigo. Moisés teve a honra de, depois de que o homem pecou, você vê homens como Abraão, Deus começou a falar do céu, amém? A voz de Deus começou a se fazer ouvida, mas Moisés foi aquele homem que a palavra de Deus, um profeta, não houve um profeta como Moisés, com quem Deus falava face a face. Ou seja, Moisés foi escolhido por Deus para receber a lei de Deus e transformar algo em trazer a possibilidade de ser repetido por alguém. Amém? Em vez de ser espontâneo, ele ouviu a voz de Deus, ele subiu até as nuvens e atrás, é como se ele atravessou o véu e nas nuvens ele ouviu a voz de Deus, tanto é verdade que o rosto dele brilhava, ele estava na presença de Deus. É como se ele foi o primeiro a experimentar, ir atrás do véu e ter um encontro com Deus. E ouviu a voz de Deus. E ali ele recebeu coisas. Deus escreveu e trouxe para a terra. Ou seja, agora Deus está criando um modelo na terra. Então Moisés só teve acesso. Agora
Deus está mostrando um modelo para dizer como funciona esse acesso a Deus. Então é um ensino, é uma parábola que ele está nos dando para dizer assim, eu quero que todo mundo tenha acesso a mim. Amém? Mas tem um protocolo, tem uma maneira de chegar lá. Então, Êxodo 29, você vira um pouco a página. Versículo 38. Então, está falando da oferta, você tinha um altar que varia sacrifícios. Eu só vou dar essa base inicial com esses textos e aí nós vamos depois seguir, vou mostrar algumas fotos. Isso é o que oferecerá sobre o altar, 2 cordeiros, cada dia continuamente. Então você pensa em cada dia, meu irmão. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, todos os dias. Tinha um sacrifício no altar que era feito de manhã e um sacrifício que era feito à noite, todos os dias. O que isso estava acontecendo? Está no versículo 38 do capítulo 29. O que estava acontecendo? Essa rotina estava impregnando na mente do povo como Deus opera. E quais eram os critérios. Então, no momento que você vê sangue todo dia, de manhã e de noite, você sabe que sangue é pré-requisito para entrar no Santo dos Santos. Sem sangue você não vai abrir o cofre. Um cordeiro pela manhã, um cordeiro ao pôr do sol. Aí, seguindo, versículo 42. Esse será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação. Então, isso era feito no átrio, antes de entrar na tenda, ali. Perante o Senhor, e aí ele diz assim, onde vos encontrarei para falar convosco ali? Então, ele já está dizendo, tem que haver esse sacrifício contínuo. E ele bate nessa tecla de novo, porque ali eu vou falar com vocês, eu vou me avistar com vocês, eu vou encontrar vocês. Então tem que haver o sangue. Versículo 43, ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. Ou seja, nesse encontro de Deus com o homem, com a voz dele, na presença dele, nós vamos sendo transformados. E consagrareis a tenda da congregação e o altar. Versículo 45. E habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Amém. Esse é o desejo de Deus. Habitar no meio, no nosso meio. Amém? Capítulo 30. Agora, então, tem o altar, e agora vem o altar do incenso, que você está dizendo assim, quais são os materiais, como é que você faz, tudo é feito com madeira de acácia e coberto de ouro, ok? Versículo 6, porás o altar defronte do véu, que está diante da arca. Então, é o local do altar, diante do propiciatório, e aí eu queria destacar essas partes, no finalzinho, onde me avistarei contigo. Então, você começa a ver essa repetição, ali virei a ti, eu vou me avistar contigo, eu quero habitar no vosso meio, eu vou falar com vocês. Os critérios e a importância que tem desse Deus que é santo ter que ter certos protocolos, porque eu quero conversar com vocês. Eu quero me encontrar com vocês. Versículo 7, Arão queimará sobre ele o incenso aromático cada manhã, quando preparar a lâmpada, e ao crepúsculo da tarde. Será um incenso contínuo. Então você tem o sangue no altar antes de entrar na tenda, de manhã e de noite, continuamente, você vê o sacrifício. Você entra na primeira parte da tenda, no santo lugar, tem o altar de incenso, ali continuamente subindo o incenso. E se você lembra, em Apocalipse diz o incenso, são as orações dos santos, a nossa, amém. Não oferecereis sobre ele incenso estranho. Lembra que os filhos de Arão, eles ofereceram fogo estranho no altar e foram consumidos. Ou seja,
Não é qualquer fogo, não é qualquer incenso e não é qualquer pessoa que pode. Então, um lugar santo, santíssimo. Amém? E virando um pouco a página, no mesmo capítulo, você tem a descrição do óleo da unção. Disso farás o óleo sagrado para a unção, o perfume, segundo a arte do perfumista, que será o óleo sagrado da unção. Então, é interessante que você tem a fabricação do óleo, que vai ser ungido para a consagração, e depois, no versículo 35, você vai falar que também você vai fazer um incenso, que é também uma arte de perfumista. Amém? É um perfume. São substâncias odoríferas que você põe junto, que vai subir como aroma. Então, esses incensos, algo santo, puro. Versículo 36, uma parte dele reduzirás a pó e porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde me avistarei contigo. Então, esses textos são para deixar claro ou registrado que são critérios, o tipo de substância escolhida, o tipo de material, o tipo de sequência, o tipo de ordem, o tipo de pessoas, são critérios para você poder ter acesso a Deus. Eu vou me avistar contigo e vou falar com vocês, porque na minha voz existe bênção. Nós vivemos pela voz de Deus. Amém? Então, só para nós termos uma ideia, eu vou mostrar algumas fotos, depois de que nós ouvimos esses textos, só para situar os irmãos, algumas fotos. Por exemplo, aqui, esse tabernáculo que foi montado, ele foi montado em Israel, numa região lá de Tímina. Ele é a réplica, é a única, talvez, réplica idêntica, perfeita, estudada, revisada do tamanho original. Esse é o tamanho que era. Então, para a gente ter uma ideia como era no deserto, é exatamente, não é uma miniatura, não é uma réplica, é exatamente nesse tamanho, nessas dimensões, nessa estrutura. E é interessante que essas pessoas que fizeram isso ali é numa área desértica similar ao que provavelmente o povo de Israel experimentou, como falta de água, região árida e tudo mais. E eles dizem, quem montou isso aqui, como é naquela região, que é possível que eles tenham acampado nessa região também. Então, ela é bem descritiva do que o texto está dizendo. Então, é bem interessante. Eu queria fazer alguns destaques. Essa cerca ao redor, você vê alguns postes, tem todo o critério de como é feito, mas isso aqui é linho fino, retorcido, então são amarrados. Então, se a gente perceber, quem estiver do lado de fora, ainda assim, pelas brechas, vai saber o que está acontecendo ali dentro, ok? Porque tem abertura, ele é montado, ele é amarrado nos postes, é linho. Tá? E aqui é a porta de entrada, a porta oriental. Então, a próxima foto. Aqui está um pouquinho já dentro. Então, aquele ali é o altar que nós falamos, que o sacerdote subia naquela rampinha ali. Então, aquilo que era oferecido, um sacrifício de manhã e um sacrifício à noite. Continuamente havia derramamento de sangue e oferta de sacrifício. Então, saiu uma fumaça dali, também saiu o sacrifício. Tinha toda uma regra. E depois, logo depois, tinha o lugar que era a bacia, que eles tinham que lavar as mãos. Eu acho que tinha tanta sangue e tudo mais, e sacrifício, e sujeira, e cinza. Então, que eles lavavam as mãos. Amém? Para poder, então, entrar na parte de dentro, que lá é o chamado a tenda do encontro, né? A tenda do encontro, e aqui era todo o contexto. Aqui, então, é o átrio. E para mim, uma das coisas que chamou a atenção ao olhar, e é interessante que certas coisas a gente olha e a gente não percebe, que não existia toda a glória do tabernáculo, era material, era ouro, era as coisas mais preciosas que você podia ter, mas era no chão batido. Tudo era no chão batido, e é impressionante a
a lógica de Deus, de nós, pó da terra, circularmos com essa realidade e Deus fazer algo de algo glorioso, porque todos os itens no Santo dos Santos eram de ouro, ouro puro, com a terra em contraste, né? Pó da terra, e nós caminhando ali no pó da terra. O próximo, então aqui é uma outra visão, né, da subida, pode ser a próxima. Isso aqui já é dentro da parte do santo lugar, então que tem a mesa dos pães da proposição, então 12, eram para ser 12 pães ali, deve ter um embaixo na camadinha, que era o que Arão e seus filhos comiam todo dia. Pode ser a próxima? Eu queria me deter mais. Então você tem a mesa aqui, quando você entrava à direita, à esquerda do candelabro, que era feito de uma peça só de ouro, não tinha remendo, era uma peça só. E esse também tinha que ter luz acesa com óleo continuamente. E aí, o próximo. Então esse aqui é o altar de incenso. Então você tinha lá na frente o altar de sacrifício, né, contínuo, a bacia, você entrava por aquela primeira cortina e está aqui no santo lugar. E aqui, atrás do véu estava a arca, na frente do véu estava o incenso. Aqui é onde sobe o incenso. E é interessante que Deus diz assim, eu vou falar com vocês ali, e é nesse lugar de oração ou de rendição, onde o incenso, o coração, e nós, algumas semanas atrás, nós estávamos falando desse som da oração, esse espírito, essa sinceridade da nossa oração que sobe diante de Deus, esse aroma que é aceitável, e Deus vai falar com você, mas Deus vai falar de trás do véu, amém? Então, o que vai acontecer? Você ia ali oferecer continuamente o aroma, e Deus falava de trás do véu, porque uma vez só por ano ele entrava lá. Mas ali, quando a gente vê, ali virei a ti e falarei contigo, Deus vai falar conosco, mas o véu vai ser de trás do véu. Amém? E você está ali no altar de incenso de adoração e Deus falando com você. Amém? E tem essa figura, e é importante, eu queria destacar nessa manhã essa figura desse véu que separa. Você ouve a voz, mas você não vê. Amém? Então, próxima foto. Então, aqui você já vê a configuração completa, aqui na esquerda e na direita, o altar, e lá atrás era o Santo dos Santos, que tem cortinas. Então, também, ele não era uma vedação completa, você sabia que tinha alguma coisa lá por trás. Não era uma porta, era uma cortina que você entrava, e ali estava vestimentas dos sacerdotes, como é que eles tinham que se vestir. O próximo. E aí atrás, no Santo dos Santos, daquela cortina, tinha então essa é a réplica da Arca da Aliança, com os querubins em cima, o propiciatório ali no meio, e se você perceber, as paredes são todas de ouro. São tábuas de madeira de 70 centímetros por 4,5 mais ou menos, de acácia, cobertas todas de ouro, encaixadas uma na outra. Então era ouro, então imagina assim, ouro em todas as paredes, era a arca totalmente de ouro e o pó no chão, né? Um contraste tremendo para mim. Você botaria um piso, né? Um negócio diferente, mas essa é a beleza da parábola ou da ilustração. Segue a próxima. Aqui é uma réplica do que estava dentro da arca. Então dá para ver ali a tábua da aliança, as duas tábuas, o jarro com maná e o bordão de Arão florescido ali. Bênção, amém? Que nós falamos domingo passado, de certos significados que tem. Amém. Próxima. Então aqui dá uma ideia um pouco maior, ampla. Então você tem o cercado, que é a cerca ao redor do átrio. Aí depois você tem o átrio ali, onde ocorre o altar e a bacia. E lá é a tenda do encontro, né? E na tenda do encontro, você tem a primeira parte, que é o santo, né, que é o santo lugar, e depois o final era o Santo dos Santos. Então, uma ideia, para vocês terem uma ideia, a área do átrio toda é basicamente o equivalente à nossa propriedade aqui,
os 2 terrenos. Esse era o átrio, mas grosso modo. Nós estamos falando assim de 46 metros por 22. Então, ajustando um pouco, esse era o tamanho do local, só para a gente ter uma ideia assim de nos situarmos. A altura daquela cerca ali era 2,30 metros, mais ou menos. Então, alguém mais alto enxergava por cima, você enxergava pela fresta. Então, o que acontecia ali dentro, você via, mas não via, porque você tinha umas certas limitações com a cerca, com a altura, você sabia que tinha movimento ali dentro. Além de não esquecer que tinha a nuvem, né? A coluna de nuvem e fogo em cima do tabernáculo. O tabernáculo em si, o santo lugar com o Santo dos Santos, aquela medida, o Santo dos Santos era uma sala de 4,5 por 4,5, mais ou menos. Imagina. As medidas são praticamente equivalentes, multiplicados em côvados, mas vamos dizer assim, o santo lugar era 2 vezes o tamanho do Santo dos Santos. Era um retângulo dividido em 3, então tinha 13,5 metros por 4,5, então 4,5 por 4,5 e depois 4,5 por 9, mais ou menos. Amém? A ideia das dimensões. E a altura, exatamente, era um quadrado, era um cubo. Então o Santo dos Santos era 4,5, 4,5 por 4,5, um cubo. Tem mais alguma? Acho que é isso. Então, só para vocês terem uma ideia, dá uma olhada um pouco no terreno, no envolto ali. Algumas dessas árvores que estão ali são árvores de acácia, que eram feito, a madeira era feita de acácia. E, basicamente, se você olhar, era bronze, prata, os ganchos eram de prata, então eram... Digamos assim, era algo tremendo, porque o que tinha de melhor de material, de púrpura, de carmesim e linho e peles de couro, dá para ver que a tenda do encontro era coberta por peles de animal, tudo cobria a frente e por trás. Tá bom assim? Tá bem assim. Obrigado, Paulo. Então, para vocês terem uma ideia do que acontecia. E o povo vivia essa realidade 40 anos, com essa sequência, com essa rotina. E eu queria deixar isso registrado para os irmãos. Os detalhes da rotina, de como se faz exatamente, a repetição, começou a criar na mente uma imagem, uma rotina da importância da realidade de cada vez que alguém saía da rotina ou fazia algo além do que era permitido, tinha consequência. Amém. Se alguém apresentasse fogo estranho, morte. Fogo ia sair do altar, ia morte. Se alguém não autorizado entrasse no tabernáculo, ia morrer. Ou seja, você ia começar a ter a santidade de Deus. Ele muitas vezes no Velho Testamento ia sendo desafiado pelas pessoas. Não, eu também vou entrar, eu também vou apresentar, eu também posso. Quando Arão e Miriam, elas chegaram para Moisés e disseram: por que tu é que manda, por que é só tu que ouve a voz de Deus? Miriam e Arão questionaram, porque Deus fala conosco também. Aí o que Deus fez? Deus falou e fez assim, os 3, e lembra que os 3 eram irmãos? Amém? 3 irmãos. Se dibicando, né? Quem é maior, quem pode, quem não pode. 3 irmãos, Deus chamou. Vem, e Ele chamou todos eles para ficar na porta de entrada, depois do altar, na porta da tenda da congregação. Ali, os 3, Ele diz assim: eu quero falar com vocês 2. E ali, Miriam ficou com lepra. Porque ela desafiou, ela quis acessar a voz. Por que só Deus fala com ele e não comigo? Ela quis acessar a voz de Deus sem o critério que Deus tinha escolhido. Então, em resumo, essa ilustração é tremenda, ele mostra, cada detalhe é importante. Você precisa do sangue, você precisa da água para lavar, você precisa do incenso. A Bíblia fala que o óleo da unção que consagrava o tabernáculo, ele precisa ser santo, ninguém podia usar para outra coisa, era sagrado, dedicado a Deus. O incenso, ou aquele aroma,
que às vezes a gente cheira em alguns lugares, aquele fogo queimado com especiarista, que dá aquele... Ele era único, só para Deus. Então imagina que tinha aquele incenso dentro da tenda ali. E aí um detalhe, ou seja, o ponto é isso, cada especiaria na medida certa, o tamanho da cerca na medida certa, o material usado, a sequência usada para entrar, o tipo de animal que podia pôr, a tribo que podia chegar perto e quem podia entrar, em que tempo podia entrar, tudo isso foi determinado por Deus no monte. É assim que precisa ser. Porque nessas condições eu vou oferecer a minha voz para o povo, a minha presença. Amém? Então, olha o que nós temos. Nós temos o Santo dos Santos, nós temos o Santo Lugar, que é mais um colchão antes do Santo dos Santos. Ou seja, a única maneira de entrar no Santo dos Santos era pela porta da frente, tinha que passar pela mesa, pelo candelabro, pelo altar, para chegar lá. Por trás era fechado, todo ele com ouro, tábuas de ouro, totalmente fechado. Aí você tinha o átrio cercado, ou seja, ninguém podia entrar, tinha que entrar pela frente. E aí, uma coisa interessante, além disso, é que a tribo dos levitas, eles se acampavam ao redor, para ninguém chegar perto. Então tinha mais um estágio de proteção, porque não era para ninguém chegar perto com o risco de sofrer. Então, ao redor do tabernáculo, as tribos, ou as famílias dos levitas, moravam na parte lateral, dos dois lados, na de trás, e na frente. Esse é um detalhe a mais. As famílias de Arão e Moisés moravam. Então, as tendas de Arão e Moisés estavam na frente, na porta, e Arão oficiava, assim, e morava na frente, as tendas deles. Então, imagina assim, ao redor de todo o tabernáculo ainda tinha uma tribo levítica que tinha mostrado seu zelo por Deus quando deu o problema dos bezerros. Eles se levantaram e começaram a ajudar a santificar o povo. Então, e aí vinha o povo. Então, o que acontece, meus irmãos? Aí você vem ao redor do povo, dos levitas, tem as tribos de Israel. Onde nós estamos, meu irmão? Nós estamos ainda na parte de trás ainda, que nós não éramos ainda povo. Nós não éramos da aliança. Então nós estamos na parte mais de fora ainda. Então olha o que acontece, para nós entendermos. E esse para mim, a minha palavra nessa manhã, primeiro, de nós entendermos a importância e o coração de Deus, de que esse assunto da voz de Deus é um assunto precioso, é algo, a minha intimidade é para aqueles que me amam. Ouvir a voz de Deus e lidar com as coisas de Deus não é uma coisa que você compra na loja de R$1,99, é uma coisa sagrada para Deus, é importante. Para nós tratarmos, e um pouco do meu coração é evitar que nós tenhamos esse coração e sejamos levianos com essas coisas de Deus, quando quis mostrar como as coisas funcionam, ele deu todo esse protocolo e esse requisito de como se chegar até ali. Então, olha onde nós estamos colocados. E esse é o governo de Deus, é assim que Deus escolheu. Nós somos povo ainda gentil, nós estamos do lado mais de fora ainda. Então, para nós acessarmos o Santo dos Santos, tem a tribo de Israel na frente, depois tem os levitas na frente, depois tem o átrio, depois tem o santo lugar, e aí tem o Santo dos Santos. Amém? Então, quando nós ouvimos de Deus que Jesus veio a nós para nos salvar, nos redimir, nos resgatar e lavar o nosso coração, para que nós, pelo sangue de Jesus, pudéssemos ter acesso à sala do trono, isso é uma grande obra, amém? É uma grande obra, é algo tremendo, porque Paulo descreve, eu vou ler Efésios 2, se você quiser, é uma grande obra de salvação. Efésios 2,
Então nós estamos falando agora, nós, gentios, ok? Como Deus, o capítulo 2 fala, como Ele nos salvou pela graça. Nós somos salvos pela graça, amém? Paulo está escrevendo aos Efésios, aos gentios, aqueles que não tinham acesso. Aí, primeiro, a salvação veio a nós também. A mim, eu fui incluído nesse projeto glorioso, amém? Eu também estava no coração de Deus. Deus queria me dar acesso a Ele. Amém? É um dos grandes privilégios, grandes honras, continua sendo a grande honra da nossa vida, o fato de ter Cristo morrido por nós, porque Deus no céu quer dar acesso a mim, ao trono da graça, para que eu possa receber instrução, ouvir a voz dele, ser uma bênção e experimentar o reino de Deus nessa terra. É um grande privilégio isso. Nós jamais podemos tratar isso como algo secundário, onde a gente deixa num canto da nossa vida. Jamais. Também a nossa vida depende disso. E aí ele vai descrevendo, portanto, ele fala assim, lembrai-vos, versículo 11, de que outrora vós gentios, na verdade vocês eram gentios, vocês não tinham acesso a nada. Amém? Gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos. Na carne, por mãos humanas. Versículo 12. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, essa é a descrição. Deus escolheu o povo de Israel e diz, vocês vão ser o meu povo, eu separei vocês para serem o meu povo, a minha herança na terra, dentre todos os povos. Vocês são um povo especial, peculiar, meu povo. Vocês vão andar comigo. Então Paulo está dizendo, naquele tempo, nessa época, nós estávamos fora do projeto. Mas versículo 13, mas agora, por causa de Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe. E meu irmão, longe é longe mesmo, nós estávamos na periferia do processo. Amém? Imagina, e para mim a beleza dessa ilustração, ou dessa história, ou do tabernáculo, é você perceber que você estava no ciclo exterior mais externo possível, onde tinha um monte de camadas antes para você chegar, e você não podia chegar, você não podia chegar. Para oficiar, inclusive desmontar o tabernáculo e operar o tabernáculo, só a tribo dos levitas podiam fazer. Ou seja, você não podia chegar perto. Então, quando Paulo diz nós estávamos longe em todos os sentidos. Nós fomos aproximados, olha só, chega mais perto, por quê? Porque agora Cristo morreu no meu lugar e por causa de que não mais eu, mas Cristo, você, em nome de Cristo, escondido em Cristo, você pode, o sumo sacerdote, você pode chegar perto. Amém? Do que é mais glorioso nessa terra. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, tendo derribado a parede de separação, aboliu na sua carne. Então, e aí fala que Ele reconciliou a nossa vida. Ele falou assim, por causa na morte e ressurreição de Jesus, Ele cumpriu tudo o que estava acontecendo ali, toda essa lógica do tabernáculo fala de Jesus, e agora em Cristo você também pode acessar o coração de Deus. Eu sou o caminho, a verdade, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o que é importante do tabernáculo é olhar que tem um protocolo e continua tendo protocolo. Mas agora o que acontece? Cada etapa desse protocolo, cada etapa foi cumprido por Jesus. Você era gentil, pecador, agora você foi salvo, agora você foi incluído na família, que Paulo diz, você que não era da família, agora virou parte. Os dois polos, judeu e não judeu, circunciso, você foi quebrado, então você já está mais perto agora. Por causa do sangue de Jesus, você também é uma nação sacerdotal. Por causa do sangue de Jesus, você é o Cordeiro de Deus que foi imolado, e aí você vai entrar e você tem acesso com intrepidez à sala do trono para falar com Deus, por causa de Jesus. Amém? Então, o que está em jogo? Não mudou nada a santidade de Deus, não mudou nada o protocolo, não mudou nada a seriedade, não mudou nada. A única coisa é que nós
tivemos a graça de, por causa de Jesus, fazermos parte desse processo. Se permanecermos nele. Amém. Não é? Todo mundo pode entrar agora. E eu queria tirar um pouco essa mentalidade, tipo assim, o véu rasgou, todo mundo tem acesso. Não, não é isso. Todo mundo tem acesso se seguir o mesmo protocolo. Quando Jesus morreu na cruz, não significa que agora Deus barateou o acesso, liberou o acesso. Amém? Agora está liberado, qualquer um pode fazer o que quiser, vive do jeito que quiser, entra na presença de Deus, ora, recebe, ouve a voz de Deus, qualquer um. Não, continua sendo um Deus santo. A única diferença é que alguém fez o trabalho em meu lugar e eu tenho que estar muito rendido em Cristo para só vou ter acesso se quando eu chegar na presença de Deus, Deus olhar Cristo e não eu. Amém? Porque eu não tenho direito ali. Em Cristo eu fui aproximado. Amém? Então, o que nós vemos nesses textos? E eu vou tentar, resumir e fechando a nossa momento nessa manhã, que existem limites, existem proteções, existem critérios para encontrar o Deus que é santo. E Deus continua tendo limites, critérios e proteções para acessar o coração dele. Você viu o véu, você tinha a tenda, você tinha o átrio, você tinha a tribo, você tinha os elementos certos, o momento certo, a hora certa, tudo. Amém. Para chegar nesse momento, ouvir a voz de Deus. Porque as minhas palavras são espírito, são vida. Amém. Ter acesso à vida de Deus, no fundo. Nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, o que Jesus faz, e nos dá a oportunidade, é que através da vida dele, ele nos dá acesso a uma realidade totalmente superior. Então, eu vou ler agora alguns textos para a gente ir fechando e depois a gente conclui. Hebreus 9. É um assunto vasto, também grande, enorme. E o desafio é, amém, terminar algo interminável. Amém. Graças a Deus. Que a eternidade não está limitada pelo tempo. Tem um texto em Deuteronômio que diz assim: aplicai o coração a todas as palavras, porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra sobre o qual, passando o Jordão, ides passar a possuir. A palavra de Deus é a nossa vida. Amém. Quando Ele fala, eu vivo. Amém? Quando a gente saiu da presença de Deus e não ouvimos mais a voz de Deus, morte entrou. Porque agora a gente faz o que a gente pensa e não o que Deus fala. Quando Deus fala, eu vivo. Bênção, favor. Amém? Nós vivemos. Saúde e bênção. Eterna é a justiça dos teus testemunhos. Dá-me a inteligência deles e viverei. Então, graças a Deus por essa realidade que Deus nos apresenta. E agora, o que Jesus veio fazer? Ele veio cumprir cada etapa desse mesmo tabernáculo, desse critério, para abrir o acesso para cada um de nós. Então, você vê em Hebreus 9, nós já falamos sobre esse santo lugar. Versículo 1 diz, a primeira aliança também tinha preceitos. Olha só, a primeira aliança também
tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Ou seja, ele está dizendo também, o santuário lá de cima também tem preceitos, tem regras e tem maneiras de operar. Tá? Então, versículo 11. Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação, não por meio de sangue de bodes, nem de bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos. Amém? Jesus Cristo, homem, viveu uma vida íntegra, sem pecado, e ele teve acesso ao Santo dos Santos agora. Uma vez por toda, ele entrou no Santo dos Santos. Abriu um caminho. Então, quando nós falamos, a porta é estreita e apertado o caminho, nós estamos dizendo esse caminho. Ele abriu um caminho, existe um caminho ao Pai. Existe uma porta que é Cristo. Eu sou a porta. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse caminho a porta é estreita e o caminho é apertado. Ele é único, amém? Que nos dá acesso ao Pai. Mas ele abriu esse caminho. Pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todos, tendo obtido eterna redenção. Capítulo 10. Então, só alguns versículos para depois vocês olharem com mais precisão. Dá para olhar todo o capítulo 9, o capítulo 10, o capítulo 12, mas o versículo 1 diz assim: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real, nunca jamais poderá tornar perfeitos. Então ele está dizendo que o que nós vimos no tabernáculo humano, ele é uma imagem do que é o real. Então, é impossível, versículo 4, que o sangue de touros remova pecados. Então ele está apontando de novo para Jesus. E aí no versículo 19 diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez, olha o convite que nós estamos tendo agora, para entrar no Santo dos Santos. Então, olha o contraste que nós temos. Ninguém podia chegar perto, nem do tabernáculo, tinha várias camadas de proteção, com o risco de a leviandade, ou seja, eu também posso. Não, Deus criou regras, e é interessante que Deus criou regras. 15 capítulos foram usados para isso. 40 dias no monte, para dizer, cuida disso, faz assim, exatamente assim, para evitar que alguém desentendidamente e cuidadamente tocasse em algo santo e morresse. Deus não quer que ninguém pereça. As leis de Deus são uma bênção, porque Ele não quer que ninguém pereça. Então Ele chamou pessoas, líderes, que pudessem instruir, ordenar e ajustar as coisas, julgar corretamente, para evitar que alguém descuidadamente tocasse em algo santo e morresse, e nunca mais tivesse a oportunidade de ter comunhão com Deus. Então, lá atrás, é como se você dissesse, algo fechado a 7 chaves. O cofre mais seguro e o que tinha de mais precioso, a voz de Deus que dá acesso à bênção de Deus, ao reino de Deus na terra. Agora, nós estamos vendo que Jesus abriu o acesso. Amém. E ele diz, vocês têm agora possibilidade de ter intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho. Tem um novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu. Amém? De novo. Pelo véu, isso é, pela sua carne. Ou seja, olha o que está dizendo. Eu sou o caminho. Quem de mim se alimenta, o véu que separava você do Santo dos Santos é o próprio corpo de Cristo. Ele está ali parado. Pelo véu, isso é a sua própria carne. E aí você vê certos versículos que nós vamos, daqui um pouco, tomar ceia, que ele diz, se você não comer da minha carne e beber do meu sangue, você não tem vida e não tem parte comigo. Se você não acessar a Deus através de Jesus e através do sangue, você não tem acesso a Deus. Então você vê o sangue de Jesus aqui e o corpo de Jesus. Ok? Então, é como se você dissesse assim, o corpo de Jesus, o Jesus está parado,
na frente de nós. Ele cumpriu todas as ordenanças e os critérios para entrar diante do Pai. Ele está parado agora, é como se toda a lei e os profetas se cumpriram nele agora. Agora, ao invés de você ter esse tabernáculo humano e todo esse critério, você tem Jesus Cristo, o Rei da Glória, o Filho de Deus, o Senhor dos Senhores. Você só pode acessar o Santo dos Santos através de Jesus. Então, nós podemos dizer assim, agora é fácil, antes era cheio de critérios. Não, agora é superior à aliança. A rendição é maior ainda, a nossa vida tem que se render. Amém? Então, tirar, de uma certa forma, ajudar a tirar do nosso coração, que agora Jesus morreu, o véu rompeu, agora está barbado, é só falar com Deus, entrar na presença de Deus, está tudo resolvido. Não, é exatamente ao contrário. Alguém precisou morrer para cumprir todas as ordenanças e agora, em Jesus, você tem que se submeter totalmente. Não mais eu, mas Cristo. É uma vida totalmente devota, rendida pela fé, por causa de Jesus. Então você vive por causa de Jesus. Não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu sou um discípulo. Jesus é o Senhor. Ele é meu Rei. E porque eu vivo uma vida rendida à voz dEle, às ordenanças, Jesus disse que aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Então, todos os critérios de guardar as ordenanças, de seguir as instruções, de seguir o governo, Jesus diz assim, eu estabeleci na terra a igreja, com seus apóstolos, profetas, ministros de Cristo. Esse é o governo. Então, essa aliança que nós temos é uma aliança superior à anterior. Ela tem mais benefícios, mais promessas, porque agora não é só para um homem, é para todos. Amém? Então, olha a diferença. Uma pessoa podia entrar uma vez por ano com um critério, você precisa ter sido levita, ter trabalhado. Toda a história tinha sido feita. A nova aliança diz assim, todos têm acesso, todos podem entrar a qualquer hora diante de Deus. O que isso faz a gente dizer assim, ficou mais fácil, ficou melhor, ficou mais tranquilo, agora qualquer um pode viver e entrar, glória a Deus, eu falo o que eu quero. Não. A santidade do processo tem que estar impregnada no nosso coração. É a mesma santidade. Agora o que tem que haver é a apreciação maior do que nunca que Deus nos deu oportunidade agora, que era impossível para nós. Que alguém morreu em nosso lugar para acessar esse Deus que continua sendo santo. Amém? Ele continua sendo santo, ele continua sendo fiel, ele continua sendo justo, ele continua sendo o Deus do universo. Só que agora o amor dele é tão grande que ele abriu um caminho novo que nos deu a beleza desse caminho novo, é que agora não é uma pessoa só, todos nós podemos, pela fé, rendidos a Deus. Mas isso requer de nós morrermos, não mais eu, mas Cristo vive em nós. Ao custo da nossa vida, para ter a vida de Deus, para entrar nesse lugar tremendo. Amém? Aí ele fala assim, versículo diz, aproximemo-nos, e olha os critérios, com sincero coração. Então, qualquer um, não. Se eu contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. O que nós precisamos é ter a imagem do tabernáculo e de todo o critério do aroma, do incenso, dos critérios, e dizer assim, agora eu sou alguém que estou fazendo o mesmo trajeto pelo sangue, um coração sincero, purificado, óleo da unção sobre a minha vida, amém, lavado a nossa vida na palavra de Deus, rendido ao Senhor, sobre a luz da palavra de Deus e do Evangelho. Eu tenho acesso a cada manhã colocar diante de Deus aroma, um incenso aromático, aceitável a Deus, e por trás do véu, ou nessa dimensão que eu estou aqui na terra, ouvir a voz de Deus a cada manhã. E é interessante que nós precisamos ter a imagem
do que o povo de Israel teve. Imagina, 40 anos e 40 anos, todo dia. Todo dia, de manhã, tarde e noite, vendo o critério, a lógica, o critério impregnado. E nós precisamos ser humildes, e meus irmãos, esse é o ponto que eu creio que nós precisamos ser humildes ao ponto de dizer que nós não podemos achar que nós vamos chegar tarde na festa e dominar a festa. Amém? Nós precisamos aprender como funciona. Nós não podemos chegar como cristãos e dizer assim, graças a Deus, eu me converti, agora tudo que os outros tiveram que passar, eu entro de graça, está liberado, não preciso fazer. Não, nós precisamos aprender como se faz. Amém? A minha sensação é que nós temos um critério meio leviano e descuidado, desleixado sobre esse assunto da presença de Deus e a voz de Deus e as coisas do reino. Nós perdemos o senso de santidade, de pureza e de temor de Deus nas coisas. Amém. Então, aproximemo-nos com sincero coração, plena certeza de fé. O coração tem que estar purificado da má consciência e o nosso corpo lavado em água pura. O que ele está dizendo? Os critérios do tabernáculo, o sacerdote está entrando, sacrifício do sangue, lavar na bacia, amém? E todos os critérios. E ele diz assim, guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. E nesse mesmo lugar está escrito assim, consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E versículo 25, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então ele está dizendo, pessoal, mais do que nunca, a nossa vida tem que estar estruturada nessa lógica divina, no governo de Deus e no protocolo de andar na presença de Deus, à medida que as coisas vão ficando mais quentes, amém? E o dia se aproxima. E aí, se você seguir a Deus, ele diz assim, se você rejeitar o que Cristo fez, amém, que outro sacrifício serve agora? Amém. O autor vai dizendo assim, se você rejeita esse novo caminho, o que sobra agora? Amém. Porque se vivemos deliberadamente em pecado depois de termos recebido pleno conhecimento de como as coisas funcionam, já não resta mais sacrifício a ser feito. E aí no versículo 31, horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. E aí você olha assim, como esse versículo está dentro da Bíblia, no Novo Testamento, se tudo está liberado? O que ele está dizendo? Está sendo lembrando a nós que o mesmo Deus Santo, mesmos critérios, mesmas coisas existem. A única coisa de diferente é que nós somos agraciados com a vida de Jesus. Amém? E que nos fez agora participantes dessa realidade gloriosa. Amém? E a última parte, último texto, que diz, está em Hebreus 12, os irmãos podem virar. Olha, eu queria só destacar essa comparação, versículo 18, não tendo chegado ao fogo palpável, a ardente e a escuridão, e as trevas e a tempestade, e ao clangor de trombeta. Ele está replicando o evento do Monte Sinai, onde Deus desceu. Ele está dizendo, versículo 21, na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo. Olha o que ele diz. Isso é livro de Hebreus, Novo Testamento. Ele está dizendo, o espetáculo era horrível. Ao ponto de Moisés dizer, sinto-me aterrado e trêmulo. Moisés, o homem que teve acesso à presença de Deus, disse, ele se sentiu aterrado e trêmulo. E ele disse, mas nós temos uma aliança superior, nós estamos chegando ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a incontestáveis hostes de anjos e a Igreja Universal, a Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos. E aí ele segue dizendo, e a Jesus, o mediador da nova aliança. E aí versículo 25, para a gente ir terminando. Tende cuidado, não recuseis ao que vos fala.
Pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, e agora é nós mesmos, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que do céu nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete dizendo, ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amém. Então ele está dizendo que, e uma das coisas que nós vamos perceber, meus irmãos, e nós vamos começar a ver, é coisas sendo abaladas, e o juízo e a lógica de Deus a atuação de Deus para purificar a sua noiva. Amém? E nós vamos ver certas situações, fogo depurador, amém? Em liderança, eu não sei se vocês estão a par, mas tem situações onde líderes vão começar a ser expostos, amém? Pecado vai ser exposto, situações, é o que nós estamos vendo já, na casa de Deus mesmo, essa purificação, o que está fora do contexto vai sendo exposto, vai sendo abalado, vai sendo removido, para que, amém, o nível de santidade, nós precisamos voltar à realidade. Deus vem buscar uma igreja gloriosa, amém, sem mancha e sem rugas. E esse é o convite que nós temos, ou essa definição que nós lemos, quando Pedro escreve a sua primeira carta, ele diz, vós, porém, sois raça eleita, amém? Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes, aquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo. E eu queria destacar essa realidade. Amém? É uma grande bênção. Nós não éramos povo, nós não tínhamos acesso a Deus. Nós não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Deus nos deu um dos grandes privilégios da nossa vida. Grandes privilégios da nossa vida. Entrar no Santo dos Santos, a cada dia, para receber graça, para viver nessa terra. Também é como se nós tivéssemos, Deus nos oferece alguma coisa, e nós disséssemos assim, e aí entra o meu coração nesse final de reunião, final do dia, a alertar o nosso coração, essa é a única maneira de viver nessa terra. Amém. Essa é a única maneira de viver nessa terra. Quando Deus fala, nós vivemos. Ele nos deu, e eu vou insistir com essa palavra, o maior honra e maior privilégio da nossa vida é poder falar com Deus e ouvir uma voz dele. Esse é o maior privilégio, é ter acesso à sala do trono, quem governa as nações, o Criador do universo, falar comigo para me ajudar a viver naquele dia. Essa é a maior bênção. E se nós rejeitamos a isso, o que sobra para nós? Amém? Então, o coração de Daniel foi desde o dia que Daniel aplicou o coração dele. Ele disse assim, eu quero compreender, eu quero aprender. Eu quero aprender e conhecer o coração de Deus e me humilhar diante de Deus. Deus abriu o céu e começou a ministrar. E é um convite para todos nós. É um convite para a igreja. Amém. É um convite que Deus continua, por um lado, sendo santo, e Ele vai lidar com o certo desleixo, com as criancices, Ele vai lidar com as leviandades, Ele vai lidar com as brincadeiras feitas com um Deus santo. Porque Ele continua sendo um Deus santo.
Sem santidade, ninguém verá Deus. E dentro dessa grandeza, dessa santidade, desse poder tremendo, poder ouvir de Deus que Ele deu acesso a você, a Ele, amém, não tem preço. E o que precisa chegar no nosso coração é que a bondade de Deus, de nos dar acesso à presença de Deus, tem que ter temor no nosso coração. Amém. A bondade tremenda do Senhor tem que gerar temor no nosso coração. Para lidar com algo santo, mas o fato de Ele ter nos dado acesso para mim, Deus. Amém. Deus deu acesso a cada um de nós aos segredos dele, ao coração, o que Ele pensa. E nós podemos, e ouvirmos esse convite a cada manhã, a cada dia, poder, amém, ouvir uma voz de Deus, amém. Poder dobrar os nossos joelhos no pó da terra, que era assim o chão do tabernáculo, amém. Era chão batido, colocar um incenso aromático diante de Deus e por trás do véu ouvir a voz dele e ordenar o nosso dia, amém. E poder, a alegria, meu irmão, a alegria de ouvir a voz de Deus e ver que quando você se rende à voz de Deus, Deus começa a operar na tua vida e cuidar de ti, e Ele é fiel nas suas promessas, e ao mesmo tempo dizer assim, Deus é um Deus santo, que eu só estou aqui por causa do sangue do Cordeiro, por causa da obra, e a minha oração tem que ser pura diante de Deus, o meu coração rendido. Por isso que Davi diz, Senhor, continua sondando meu coração, porque eu quero ter mais acesso a isso, mas eu sei que a iniquidade faz separação entre Deus. Então, nós temos esse versículo central que nós lemos, quando Jesus morreu na cruz e Ele expirou e disse, está consumado, a Bíblia diz assim, o véu rompeu. O véu do santuário rompeu. Aquele véu agora não existe mais separado. Amém? Agora, o véu é a carne de Cristo. É uma aliança superior. Você não pode acessar Deus senão por meio de Jesus. Então, o cuidado que nós temos que ter, primeiro, é para não olhar para esses textos, olhar para trás e dizer assim, graças a Deus, o pessoal lá do passado teve um trabalho, agora nós temos um atalho. Amém, graças a Deus, Jesus liberou e nós estamos entrando, podemos conversar, amém, à vontade. Não. Não. Amém. Se o meu povo se humilhar, orar, e se render e me buscar e entender, então eu ouvirei do céu. Então, o que acontece, meus irmãos? É como se, quando nós nos convertemos, é uma tendência do ser humano, nós nos convertemos, existe essa expressão que diz, chegou atrasado e quer sentar na janela, né? Nós temos essa expressão. Você me converte, eu já tenho acesso à sala do trono, eu determino, falo o que eu quiser e Deus vai me obedecer e vai fazer o que eu quero. Essa ideia, amém, alguém nos enrolou, amém. Só o fato de achar que isso funciona diante de tal santidade, diante de todos os critérios que Deus estabeleceu, é uma situação que deveria deixar a gente, amém, estupefado, o fato de alguém pensar que isso é possível, de levianamente chegar diante de Deus e Deus vai fazer o que a gente quer, amém, com uma vida totalmente, amém, corrompida e coração errado. Essa é a razão porque Jesus diz, importa-vos nascer de novo, você tem que aprender tudo de novo, meu irmão. Amém. A realidade do novo nascimento é, nós precisamos aprender a viver de novo. Amém. Onde a nossa vida é Ele. Então, o que é nascer de novo nada mais é do que você tem que aprender a viver de novo. A vida do jeito que a gente aprendeu é trabalho, faz isso, é alvos, busca e tudo mais. A vida no reino de Deus é outra dimensão, são outras prioridades, são outros critérios.
o que nós queremos é ter acesso à sala do trono. Esse é o nosso aprendizado na nossa vida. Nós vamos viver o resto da vida para aprender como funciona esse novo caminho. Eu quero aprender, e é por isso que Paulo diz, eu considero tudo como refúgio a minha vida passada, antes de conhecer a Cristo. Agora eu nasci de novo, eu estou reaprendendo a viver. Eu tenho um objetivo, conhecer a Deus. Porque eu vivo da voz dEle. Amém? Então nós vivemos a nossa vida nessa terra, sendo transformados, mas com um objetivo. Nós estamos sendo preparados, treinados, um povo sacerdotal, povo santo, que ministra a Deus e Deus vem e fala conosco. E aí é o nosso chamado. Nós temos um grande sacerdote, sentado no trono. Ele sabe o que nós estamos passando. E Ele intercede por nós. E nos deu a oportunidade de entrar ousadamente, pelo sangue de Jesus, na sala do trono, para recebermos graça diariamente para viver. Nós dependemos. Se lá no Velho Testamento tinha que ter sangue todo dia, de manhã e de noite, oração e incenso todo dia, sacrifícios e santidades e regras e critérios todo dia, nós também precisamos ter as nossas disciplinas, o nosso coração rendido, a nossa honra ao sangue de Cristo, à obra da cruz, ao governo de Deus. Amém? Tudo continua tendo que haver no nosso coração. Amém? A diferença que existe só é que antes nós não tínhamos acesso, agora nós temos. Mas os protocolos, teoricamente assim, amém, continuam os mesmos. Então, quando você olha o que Daniel experimentou, ele diz assim, eu me humilhei diante de Deus. Quando eu vi tudo o que está acontecendo, se o meu povo se humilhar, nós precisamos uma dose maior de rendição. O coração humilde é o coração que diz, eu preciso reaprender a viver. Esse é o extremo do nosso rendição a Deus. Eu preciso reaprender a viver. Porque a origem de todas as minhas decisões não é a minha cabeça, é o trono de Deus. Eu preciso reaprender a buscar o reino de Deus para tudo. A buscar o coração de Deus. A orar sem cessar, a meditar o dia todo. Essa é a nossa nova vida, a vida do cristão, que medita dia e noite nas Escrituras, que não se assenta na roda dos escarnecedores, não busca conselho nesse mundo, mas ele recebe a influência, o input, a voz, ele vive a partir do trono de Deus. O que ele pensa, o que ele fala, o que ele medita, tem que ser agradável a Deus. Então nós estamos sendo transformados para operar a partir do trono de Deus. E para você operar a partir do trono de Deus, você precisa acessar o trono de Deus. E para isso, você precisa de Cristo Jesus. E viver essa vida consagrada a Ele. Amém. Então, quando você olha o Daniel, no meio daquela, vivendo na Babilônia, amém, ele diz assim, ele olhou a situação e disse assim, eu preciso de Deus. Aí ele aplicou o coração, eu e a minha casa vamos servir a Deus. Eu vou buscar Deus. Eu vou dedicar a minha vida para Deus. Amém? Uma vida onde você toma uma decisão, eu vou viver para Deus. Eu vou entregar a minha vida. Nascer de novo, e aí o que acontece? Eu vou aprender de novo. Aprendei de mim. Então o novo nascimento nada mais é isso. Nós encontramos a Cristo naquele dia glorioso que nós estamos pressionados com todos os problemas, morte, destruição e sem Deus no mundo. E nós dizemos, Deus, nós precisamos de Ti. Nós nascemos de novo. E aí Jesus diz, aprende agora de mim. Eu vou ensinar como viver. E vocês vão achar descanso. E achar descanso nessa terra, hein? Só vivendo da voz de Deus. Então o meu convite nessa manhã é como, de uma certa forma que nem Daniel, seja desafiado, aplica o teu coração, toma uma decisão. Quando a palavra usa essa expressão, apliquei o coração, desde o dia que você definiu, você fez uma escolha, eu vou procurar conhecer a Deus e vou me humilhar diante dele, vou abrir meu coração para que ele possa ministrar. Nesse momento, Deus veio e começou a ministrar e ele atendeu a voz da oração. Nós temos dias importantes diante de nós, amém? Os dias estão aí diante de nós. Que você seja
inspirado a continuar buscando a Deus mais do que nunca. Amém? A desembaraçar dos pesos, a não olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas olhar para Jesus e andar nesse caminho com Ele, diariamente. E lá, meus irmãos, era continuamente, são palavras que você, continuamente, diariamente. Amém. Meditando, lendo as Escrituras, orando. Amém. Uma vida devota a Deus, porque ali, essa é a minha, amém, essa é uma grande bênção para nós. Ali, Deus, ali, nesse lugar da tua devoção, da tua rendição, Deus vai te encontrar. Deus vai avistar contigo e vai falar contigo. Amém?